Eu quero liberar uma palavra sobre você rapidamente. Está em João capítulo de número 10. João 10. A palavra fala conosco. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Diga comigo, ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem derramado nessa noite. Que possamos aprender a ouvir a tua voz todos os dias, a sermos guiados pelo teu Espírito Santo, a vivermos a plenitude daquilo que o Senhor espera de nós. Fala comigo, Deus, fala com cada um de nós nessa noite, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. A palavra deixa muito claro para mim e para você, eu prometo que eu vou ser bem breve. Eu quero poder cooperar com o Espírito Santo nessa noite. Essa palavra eu ia trazer pela parte da manhã, mas o Senhor trouxe outra palavra para o culto da noite, melhor, para o culto da manhã, e agora essa palavra para o culto da noite, de maneira muito simples, o que Jesus está dizendo, e Ele tem uma maneira muito singular de falar com as suas ovelhas. Ele fala, o pastor é aquele que lhe entra pela porta. Ele não faz outro caminho. Ele entra pela porta e a porta ali é aberta. Ele entra pela porta, ele conduz as suas ovelhas. Ele fala com elas. Elas ouvem a voz do seu pastor, porque elas conhecem a voz do seu pastor. E ele as chama pelo nome. A gente poderia falar muita coisa sobre isso, mas hoje pela parte da manhã eu falei sobre o conhecimento de Deus. Não sobre o conhecimento, mas relacionamento, relacionado a relacionamento, o conhecimento, de conhecer, de ter intimidade. A palavra conhecimento, também usada no Antigo Testamento para a união de marido e mulher, fala que o marido, no momento do ato, ele conhece, ele vai no mais profundo, ele tem intimidade. É o ato de conhecer, no mais profundo nível de relacionamento. Você está entendendo onde eu estou falando? Eu não estou levando para um outro lado, mas eu estou falando que na criação, homem e mulher, o nível mais profundo de intimidade é a relação de um homem com uma mulher. É o nível mais profundo de intimidade, de conhecimento, de se tornar um, de habitar. E a palavra fala sobre isso, sobre conhecermos ao Senhor, em um nível profundo, não em níveis rasos, mas em um nível de intimidade e conhecimento, onde nós nos tornamos um com Ele e Ele conosco. Assim como Ele está no Pai, o Pai está nele. Essa é a oração de Jesus por nós em João capítulo de número 14. Pai, eu oro por eles, eu oro por mim, oro por todos aqueles que haveriam de vir, para que eles sejam um, assim como eu estou no Pai, o Pai está em mim. Isso fala sobre conhecimento, fala sobre unidade, fala sobre um relacionamento profundo e não um relacionamento raso. E ele diz de maneira muito simples, através desse exemplo de ovelhas. Eu não sei se você sabe, mas quando alguém tenta chamar as ovelhas, quando não é o pastor, elas de fato não escutam. Uma vez eu vi um vídeo, eu achei tão interessante, porque mostra exatamente essa passagem, onde tem várias pessoas e tem um comando de voz para chamar as ovelhas. E várias pessoas que estavam ali tentaram chamar, dar esse comando, várias, uma atrás da outra, as ovelhas nem sequer olhavam. Mas uma vez que esse pastor falava uma única e exclusiva vez, elas reconheciam quem estava chamando. Jesus sabia a figura de linguagem que ele estava usando para aquela época, mas ele não apenas diz que ele chama
as ovelhas e elas escutam a voz do seu pastor, mas ele traz para um relacionamento pessoal. Eu sempre digo isso porque é uma verdade. O nosso Deus, ele é um Deus tão grande que ele cuida do corpo, mas ele é um Deus tão grande que cuida do membro. Ele é o nosso Pai, mas ele também é o meu Pai. Ele é o nosso Deus, mas ele também é o meu Deus. É o Deus do plural, é o Deus do singular, e ele fala que ele cuida, ele chama as suas ovelhas. Elas ouvem a voz do seu pastor, mas ele diz que ele também as chama pelo nome. Romanos capítulo de número 8, verso 14, diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Hoje pela parte da manhã eu falei sobre o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Consegue pegar do verso de número 12 para mim? Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para que vivamos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção. E por esse espírito nós clamamos, Abba, Pai. Essa expressão Abba, eu não sei se você já chegou a ver uma criança se referindo a um pai. A expressão Abba, ela é usada para crianças que se referem aos seus pais. Da mesma maneira que a gente pode chamar no inglês de father, para chamar para pai. Quando você quer se chamar de algo singular, algo de uma criança chamando, ela chama de dad. Para chamar de mother, ele chama de mom or mommy. É como se uma criança estivesse chamando papai, papai. Nível de relacionamento. O conhecimento de Deus traz intimidade. Já falei para vocês esse texto, Salmos capítulo de número 9. Os que conhecem o seu nome confiam em ti, Senhor, e o Senhor jamais os abandonará. Salmos 25, você conhece essa passagem, versículo número 14, vai falar para mim e para você que o Senhor revela os seus segredos aos que o amam e os faz conhecer da sua aliança. Existe um conhecimento de Deus, eu não falo sobre conhecimento técnico ou conhecimento de escritura. É claro que o conhecimento de escritura é muito importante, é o logos. Mas uma vez que essa escritura é revelada pelo Espírito, se torna rema. A palavra vivida, a palavra revelada, a palavra viva. Hoje pela manhã eu falei sobre o conhecimento de Deus, mas se eu tivesse que dar um tema para essa noite, talvez seria liderado pelo Espírito ou uma vida liderada pelo Espírito, porque uma vez que nós recebemos o conhecimento de Deus e vivemos pelo Espírito, o Espírito nos guia a viver a vontade do Pai. Sabe, eu creio mesmo, e essa era a palavra que eu queria trazer para você, eu creio que nesses próximos dias nós precisamos entender que não podemos nos mover pela carne, precisamos nos mover pelo Espírito. Se você pega essa passagem, eu vou terminar de ler com você em João capítulo de número 10. Se você tiver com a sua Bíblia, abre aí. Obrigado, Jesus. Ele diz no verso número 4, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. Ser liderado pelo Espírito, ser liberado pelo próprio Deus, é quando você permite o Senhor ir à tua frente. Como um bom pastor, a palavra diz que ele é o bom pastor, is a good shepherd. O bom pastor, ele vai à frente, ele traz direção, ele mostra o caminho, ele fala que ele vai à frente. E estas o seguem porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão a um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas.
a gente precisa entender que Jesus é a porta, mas Jesus também é o pastor das ovelhas. Ele é por onde a verdade entra, Ele é por onde Ele conduz as ovelhas. Salmos 23, eu amo essa passagem porque parece que o salmista estava adivinhando o que Jesus ia dizer. Salmos 23, você conhece, ele fala: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Ele fala que Ele guia-me pelas veredas da justiça, em verdes passos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ele está falando do bom pastor. Salmos 23 está apontando para João 10. Ele diz ainda, verso de número 3, restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Verso número 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você está entendendo onde eu quero chegar? Jesus, o nosso bom pastor, nos conduz a lugares onde nós precisamos ir. Você não pode ser conduzido por outra coisa a não ser pelo próprio Deus. O Espírito Santo encontra lugar em nossas vidas a partir do momento que nós nos permitimos ser guiados pelo Espírito, liderados pelo Espírito. Essa palavra levado, guiado, no inglês é exatamente essa, liderado pelo Espírito. Ser liderado pelo Espírito significa se colocar em um lugar de submissão ao Senhor. E eu vou falar algo para você, nem sempre estar em submissão ao Senhor é fácil. Andar em submissão a Deus não significa viver uma vida fácil, significa viver a vida que Ele quer que eu viva. Ser liderado pelo Espírito. Hoje eu falo com você sobre sermos liderados pelo Espírito. Ele continua dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. É engraçado porque a gente tem o hábito de pegar esse texto e falar assim: aquele que entra pela porta é o pastor, aquele que não entra é o assaltante, ele vem para roubar, matar e destruir. E nós, consequentemente, associamos esse texto ao diabo. Ele pode ser referido ao diabo? É claro que pode. Mas Jesus não está falando do diabo, até porque Ele está falando daqueles que vieram antes de mim. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Sabe de quem que Ele estava falando? Dos líderes religiosos que não estavam apontando o caminho para as ovelhas. Todos aqueles que traziam a sua verdade, mas não estavam de fato buscando o coração do Pai. Que não estavam interessados em cuidar das ovelhas. Isso é tão verdade porque Jesus continua dizendo. Então Jesus afirmou: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou vida plena. Eu sou o bom pastor. Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Todos os outros que vieram antes não deram as suas vidas pelas ovelhas. E ele afirma isso dizendo: o assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca todo o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Jesus está dizendo assim: olha, talvez você confiou em tantos, e é isso que ele está apontando, por isso que ele está dizendo: você confiou em tantos que não entraram pela porta, não vieram por mim, não vieram por meu intermédio, porque se eu sou a porta, eles teriam que passar por mim. E quantas vezes nós vemos no Antigo Testamento profetas que entraram pela porta da frente, não pela porta dos fundos, para tentar se aproveitar das ovelhas ou roubar as ovelhas, fingindo dar um pouco de alimento. É engraçado porque se você pega um aprisco da época, não sei se você já viu, mas um aprisco da época batia mais ou menos aqui assim, feito de pedras, a grande maioria deles. O pastor dormia, praticamente ele dormia na porta do aprisco, para que elas não saíssem. O ladrão ele ia por trás, oferecia comida, a ovelhinha vinha, ele pegava e levava. Jesus está dizendo não de algo que ele não sabia, algo que provavelmente acontecia na época. O bom pastor é aquele que entra pela porta da frente, que passa por mim, que cuida das ovelhas, é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. O assaltante, o assalariado, e ele diz o assaltante e o assalariado,
Sabe quem que é o assalariado? É aquele que faz parte do trabalho do pastoreio, mas não dá a vida pelas ovelhas. É claro que Jesus também estava apontando para um sistema religioso, onde ele está dizendo, olha, tem muita gente que está aqui só fazendo trabalho, mas não ama nada do que está fazendo. Está aqui só por obrigação. Mas quando apertar, quando o lobo vir, com certeza ele vai abandonar as ovelhas. Ele continua dizendo, pois ele foge, porque assalariado não se importa com as ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É claro que ele estava falando de mim e de você. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Ele continua dizendo, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha própria espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos disseram, ele está endemoniado, enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de alguém endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos dos cegos? Claro que Jesus estava falando dos assalariados, e os assalariados estavam reclamando dele também. Eu não estou aqui para falar de um sistema, eu não estou aqui para falar, eu estou para falar do bom pastor. Nós precisamos, de uma vez por todas, entender que fazemos parte de um rebanho. Nós estamos aqui como parte daquilo que Deus quer para essa igreja. Mas sabe quem que é o bom pastor? Jesus. Jesus é o bom pastor. Jesus nos leva a pastos verdejantes. Jesus nos leva a águas tranquilas. Jesus dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus nos guarda, Jesus nos protege. Jesus nos leva a esse lugar de entendimento. Por isso que uma vez que você conhece o seu bom pastor, você se submete ao seu pastoreio. Ser liderado pelo Espírito é se submeter ao pastoreio de Jesus. Nós precisamos aprender a nos submeter ao pastoreio de Jesus. Nós precisamos aprender a nos mover na direção que o bom pastor está conduzindo. Não tem como o Senhor estar nos levando para um lado e a gente achar que só porque a gente é uma ovelha um pouco mais esperta, a gente vai para o outro lado. Quem anda sozinho anda sem proteção. Quem não reconhece o pastor não anda debaixo do seu pastoreio. Eu estou falando de Jesus. Nunca vai ser sobre mim, sobre a Sam. É sobre nós e entendemos que todos nós fazemos parte de um só rebanho. Todos nós temos um bom pastor. Pastor, você não tem medo de falar isso? É claro que não. Todos nós somos ovelhas do bom pastor. Se você não consegue se submeter ao seu bom pastor, significa que você não faz parte do rebanho. Falta de submissão ao Senhor é falta de conhecimento de Deus. Eu falei tanta coisa sobre o conhecimento de Deus pela parte da manhã, eu falei que eu ia completar a mensagem da manhã, então essa é a mensagem 2, ou a parte dela. O conhecimento de Deus nos leva a ser conduzidos ou liderados pelo Espírito. Uma vez que nós conhecemos o Senhor, nós temos o Espírito Santo, e a palavra fala em João capítulo de número 13, quando Jesus promete o Espírito Santo. Abre a sua Bíblia aí, está bem pertinho, João capítulo de número 13. João capítulo de número 13. Quem está comigo, diga amém. Amém. A palavra fala que Jesus lava os pés dos discípulos. Então Jesus prediz a sua morte. Glória a Deus, obrigado. João capítulo de número 14. 14, verso de número 15. Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, eu pedirei ao Pai, e lhes dará o outro, o conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. A palavra fala que o mundo não pode recebê-lo, porque não vem nem o conhece.
Existe um conhecimento da parte de Deus, de relacionamento com Ele. Ele está dizendo, Ele está prometendo o Espírito Santo. Olha, eu vou mandar o Espírito Santo. O mundo não pode receber porque não conhece, porque o Espírito está no Filho, assim como o Filho está no Pai. Ou seja, se você não conhece o Filho, você não tem conhecimento do Espírito. Se você não conhece, você não ouve a voz. Se você não conhece, você não se submete à liderança do Espírito Santo. Se você não conhece, você não se submete à liderança, ao pastoreio do bom pastor. O mundo não pode receber porque não o conhece, mas vocês o conhecem. Vocês fazem parte do rebanho. Vocês conhecem. Vocês escutam. Vocês são parte do aprisco. E ele vem dizer, vocês o conhecem, pois ele vive com você e estará com vocês, não os deixarei órfãos. A gente acabou de ver o texto que fala em Romanos 8, capítulo de número 14, que recebemos um Espírito que nos adota e nós chamamos Abba, Pai. Em outras palavras, irmão, estou conectando um texto com outro, porque essa é a verdade do Evangelho. Como é que a gente vai chamar de Abba, Pai, se Ele nos deixaria órfãos? Ele fala assim, não, eu não vou deixar ninguém órfão, eu sou o bom Pai. Eu sou um bom Pai, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu o ômega, eu sou o Deus Todo-Poderoso, mas eu também sou o seu Deus. Eu não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Ele diz no verso de número 19, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, porém, vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou no Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, por que não te revelarás ao mundo, mas a nós? Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. Verso de número 25. Tudo isso lhes tenho dito quando ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, verso de número 26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que vocês lembrem, ou que vocês possam lembrar de tudo o que eu disse. De maneira muito simples, eu quero trazer essa palavra para você hoje, nessa noite. Nós precisamos entender que quando somos liderados pelo Espírito Santo, nós nos submetemos à liderança, ao pastoreio do nosso bom pastor. Nós viveremos o cuidado, o pastoreio, a adoção. Nós não andaremos órfãos nem perdidos. Nós não andaremos sozinhos porque o Senhor vai à frente. Nós não estaremos sem um lugar para pertencer, sem um aprisco, porque Ele é a porta. Meu convite para você hoje, essa mensagem é muito rápida, para que você entenda isso. O conhecimento de Deus nos leva a uma confiança no Senhor. A confiança no Senhor nos faz submetermos ao seu pastoreio. Você precisa ser pastoreado pelo Senhor, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Não dá para nós vivermos como crentes e não sermos guiados pelo Espírito Santo. Não dá para a gente ser crente e não entender que nós vivemos pelo Espírito. Se você está vivendo assim, então você ainda não entendeu que você faz parte de um rebanho. Se você não se submete ao Senhor, então você não entendeu que você tem um bom pastor. Uma vez que você faz as suas escolhas sem o Senhor, você anda sem o seu pastoreio, sem a sua voz, você está tomando as suas próprias decisões. Não espere que o Senhor esteja com você em lugares onde Ele não está. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Aprenda a ouvir não de Deus. Aprenda a ouvir sim do Senhor. Aprenda a ouvir quando a porta está fechada para você não sair, e quando a porta abre para Ele te levar do lado de fora para você ir para verdes pastos. Quem te leva a verdes pastos é o bom pastor. Quem te leva a águas tranquilas é o bom pastor. Você sabia que a ovelha ela tem uma necessidade absurda de alguém que guie ela? Sabe por quê? Porque ela é cega.
praticamente cega. A visão da ovelha é quase zero. Ela tem a necessidade de um pastor. Ela não consegue enxergar de longe, ela não sabe quando vem um predador para pegar ela. Ela não sabe quando ela está perto de um abismo, perto de algo que vai machucar ela. Ela não tem noção. Jesus está nos apontando para esse lugar. Ei, vocês são completamente necessitados de mim. Eu falei isso pela parte da manhã. Usei o texto de Atos, capítulo de número 17, onde o apóstolo Paulo fala que o Senhor fez todas essas coisas. Quando Paulo vem falar acerca de Deus, ele fala assim, olha, o Senhor fez todas essas coisas para que vocês possam buscar ao Senhor. E que talvez, apalpando elas, vocês o encontrem. Existe uma necessidade em nós. Existe um desejo, um anseio. Nós somos completamente necessitados do pastoreio do bom pastor. Nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor. Nós precisamos, de uma vez por todas, entender que nós temos um pastor que nos guia a águas tranquilas, a pastos verdejantes, que nos livra do assaltante, que nos livra do lobo, que não é o assalariado, que não vai te abandonar no meio do caminho. Talvez você não consiga se submeter ao Espírito Santo, porque você acha que os assalariados que passaram pela sua vida eram o bom pastor. E as suas experiências fazem com que você não confie. Ei, o bom pastor não vai te machucar. O bom pastor não vai te levar a lugares de morte, mas a lugares de vida. O bom pastor sabe da sua necessidade antes mesmo que você abra sua boca para pedir cada uma delas. Esse é o bom pastor. O assalariado não. O ladrão não. O assalariado, quando o lobo vem, ele foge. O ladrão só quer se aproveitar das ovelhas. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Eu termino dizendo isso. Você acha mesmo que Deus não vai cuidar de você? Você acha mesmo que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ser guiado pelo próprio Deus, pelo bom pastor, é perda de tempo? A promessa que ele faz é que o bom pastor entregaria a sua vida pelas suas ovelhas. Sabe o que ele fez? Ele entregou a sua vida, para que você pudesse ter vida. Você ainda acha que você pode andar sozinho sem um bom pastoreio de um bom pastor? Por que você insiste em andar como uma ovelha desgarrada, sem rebanho, sem pastor, sem aprisco? Não queira que Deus esteja num lugar onde Ele não mandou você ir. Não queira que o Senhor esteja num lugar onde Ele não está. Aprenda a se submeter ao Espírito Santo. Aprenda a andar com o Senhor, a ouvir a voz dele. Nossa, volto mais uma vez a dizer por isso, nós não somos guiados pelas nossas emoções, por circunstâncias externas, por experiências do passado, por sistemas ou por qualquer outro tipo de coisa. Nós somos guiados pelo bom pastor. E como ovelhas, o Senhor só quer uma coisa de ovelha: obediência. O Senhor está fazendo grandes coisas, nós só precisamos obedecer ao Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, Pai, na vida de cada um dos nossos aqui nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, por tanto. Nós recebemos tanto do Senhor hoje, Deus. Continua falando aos nossos corações durante essa semana. Continua manifestando cura, sinais, maravilhas, prodígios. Pai, que possamos entender que o Senhor tem nos chamado para andarmos mesmo em submissão à Tua voz. Como ovelhas, nós somos necessitados, completamente necessitados da Sua presença. Pai, eu peço por cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, por aqueles que estão na internet, aqueles que vão ouvir essa mensagem, Pai, que o Senhor os conduza a passos verdejantes, a águas tranquilas. Que o Senhor nos conduza, porque o Senhor vai à frente. O Senhor nos livra do lobo, o Senhor nos livra do assaltante, o Senhor nos livra, Pai, até mesmo dos assalariados que não têm compromisso nenhum, Senhor, com a vida das ovelhas. Mas o Senhor tem.
Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um bom pastor. Obrigado, Espírito Santo, porque nós recebemos esse Espírito que nós podemos clamar, Abba, Pai. Pai, cuida de nós. Pai, cuida de cada um dos meus irmãos. Como um bom pastor, nos conduz ao lugar onde o Senhor deseja. E nesses próximos dias, Pai, eu creio que o Senhor tem algo para liberar sobre essa igreja. Pai, nós já declaramos sobre esse próximo ano, te agradecemos porque estamos findando, Pai, essa estação. Estamos fechando esse ciclo. Nós queremos que esse terceiro ano será marcado mesmo, Pai, por um tempo onde o bom pastor irá nos guiar em toda a verdade, em toda a palavra, em toda a verdade, onde o Teu Espírito vai nos conduzir aonde nós precisamos estar. Que essa semana, Pai, o Senhor fale conosco em coisas grandes, em coisas pequenas, que possamos aprender todos os dias a ouvir a Tua voz e sermos conduzidos pelo Senhor. Obrigado, que a graça e o favor do Senhor seja sobre nós, Pai. Que possamos ser cheios da Sua presença para transbordar. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua semana.